Você sente isso também? Essa pressão que não vem de fora, mas de dentro. Uma espécie de motor que te empurra, te faz buscar, conquistar, sempre mais, sempre o próximo, como se a vida dependesse de provar algo que ninguém sequer te pediu. Você acorda com ela, dorme com ela, e ela te acompanha em cada passo, em cada decisão. É um vazio que lateja, uma dor sem nome que você tenta preencher com trabalho, com dinheiro, com o reconhecimento dos outros. E quando chega lá, no topo do que você tanto buscou, a sensação não é de vitória, mas de mais vazio. Como se tivesse subido uma montanha e encontrado um deserto do outro lado. Eu, William, aos 77 anos, posso te dizer, eu conheço essa sensação. Conheço cada fibra dela. Passei a maior parte da minha vida correndo, escalando, construindo um império de coisas e títulos que, no fim, não valeram a pena o preço que paguei. O preço foi alto, e o vazio, imenso. Eu não sou um guru, não sou um acadêmico, não tenho diplomas pendurados na parede para te impressionar. Eu sou só um homem velho que, depois de muito tempo, finalmente entendeu o que aconteceu com ele. Entendeu a raiz daquela corrida sem fim, daquela culpa que parecia estar sempre ali, me cobrando. Eu cheguei a um lugar de paz, não porque parei de trabalhar ou de ter ambições, mas porque entendi que a suficiência que eu tanto buscava lá fora, ela sempre esteve aqui dentro. E quero te contar como cheguei a essa compreensão, porque talvez, só talvez, isso possa acender uma luz para você também. Nós, homens, somos mestres em fazer isso. Em nos convencer de que a próxima promoção, o próximo carro, a próxima viagem, a próxima mulher, o próximo milhão, é o que vai finalmente nos trazer a paz. Agora sim eu cheguei. E a gente persegue esses marcos com uma ferocidade que beira a loucura, não é? É como se estivéssemos sempre tentando provar algo para alguém que nunca está satisfeito. E o pior, esse alguém, muitas vezes, nem está mais aqui. Mas a voz dele, a exigência dele, o olhar dele, continuam vivos dentro da gente, nos empurrando para a próxima batalha, para a próxima conquista inútil. Essa é a culpa que não tem nome, a vergonha de não ser o suficiente, que se manifesta como uma sede insaciável por mais. É o despertar tardio de quem percebe que a vida passou enquanto ele estava ocupado demais correndo e não vivendo. Você se reconhece nisso, não é? No meu caso, tudo começou muito cedo. Meu pai, ele não era um homem de muitas palavras. Na verdade, quase nenhuma, a não ser para dar ordens ou apontar falhas. Lembro-me dele sempre com a mesma expressão séria, os olhos fixos em algo distante, nunca em mim. Eu nunca ouvi um "eu te amo" dele. Nunca um abraço demorado, um elogio sincero, um incentivo que não viesse acompanhado de uma expectativa velada. O amor, para ele, era provar, era conquistar. Se eu tirasse notas boas na escola, ele balançava a cabeça, um gesto mínimo que eu interpretava como aprovação. Era o mais próximo que eu chegava de ser visto. Quando eu trouxe meu primeiro troféu de futebol, aos 10 anos, ele apenas disse, bom. Mas podia ter feito mais 2 gols. A frase ficou gravada. Não era sobre o que eu fiz, mas sobre o que eu não fiz, o que eu podia ter feito. Eu aprendi que o amor era condicional, e a condição era sempre a perfeição, a excelência inatingível. Eu entendi que meu valor não estava em quem eu era, mas no que eu produzia. Na casa que eu pudesse comprar, no carro que eu pudesse dirigir, no dinheiro que eu pudesse acumular. Ser um homem de sucesso era a única moeda de troca para ter um lugar, para ser alguém, aos olhos dele, e, consequentemente, aos meus próprios olhos. Eu cresci sentindo uma invisibilidade profunda. Era como se eu não existisse a menos que estivesse performando, a menos que eu estivesse ocupado provando meu valor. E essa invisibilidade se transformou em uma raiva contida, uma energia bruta que me impulsionava a conquistar, mas que nunca me permitia sentir plenitude. A dor sem nome da infância se tornou a força motriz da minha vida adulta. Eu tinha que ser o melhor. Tinha que ter o maior. Tinha que ser o mais bem-sucedido. Tudo para, quem sabe um dia, ouvir aquele, você é o suficiente, que nunca veio, nem do meu pai, nem de mim mesmo. E eu consegui, sabe? Conquistei tudo que um homem poderia querer. Aos 48 anos, eu tinha a empresa mais próspera do meu setor, uma mansão com piscina e quadra de tênis, carros importados na garagem. Minha conta bancária era invejável, e meu nome, respeitado em todos os círculos que importavam. Lembro-me do dia em que fechei o maior negócio da minha vida. Eu estava no meu escritório, no último andar do prédio mais alto da cidade. A vista era espetacular. O telefone tocou, e meu sócio me parabenizou efusivamente.
Eu desliguei e me virei para a janela, esperando a euforia, a satisfação, a paz. Mas não veio. Em vez disso, um vazio profundo e gelado me invadiu. Era como se eu tivesse escalado o Everest, chegado ao topo, e descoberto que a bandeira que eu queria fincar não existia. Agora sim eu cheguei, que eu tanto buscava? Era uma miragem. Aquele momento de paz não existia no mundo exterior. Eu sentia uma culpa avassaladora, não por ter conquistado, mas por não sentir nada. Por ter dedicado a vida inteira a algo que, no fundo, não me trazia a alegria que eu imaginava. A vergonha de ter tudo e sentir nada era quase insuportável. E esse padrão, essa busca incessante por validação externa, ele não ficou só nos negócios. Ele se infiltrou em todos os meus relacionamentos. Com minha esposa, eu era o provedor, o homem forte, mas nunca o parceiro presente, o ouvinte atento. Eu achava que dar a ela uma vida confortável era o suficiente. Com meus filhos, a dor é ainda maior. Eu os amava, claro que sim, mas eu os amava como meu pai me amava, através das minhas expectativas. Queria que fossem bem-sucedidos, que tivessem as melhores escolas, os melhores carros. Repeti o roteiro sem perceber, sem querer. Eu não estava presente de verdade. Estava lá, mas minha mente estava sempre no próximo negócio, na próxima meta, na próxima prova de valor. Eu os via como extensões de mim, e os cobrava como fui cobrado. A invisibilidade que eu senti, eu, sem querer, repliquei. E a culpa por isso, hoje, é uma das mais pesadas. Meus amigos eram, em grande parte, como eu, homens que se definiam pelo que faziam, não pelo que eram. Nossas conversas giravam em torno de negócios, investimentos, conquistas. Ninguém falava sobre o vazio, sobre a vergonha, sobre a dor sem nome. Era um pacto silencioso de performance. Tenho amigos da minha idade que ainda correm. Ainda estão atrás da próxima grande coisa, do próximo reconhecimento, do próximo milhão. Eles têm os mesmos carros, as mesmas casas, as mesmas contas bancárias, mas ainda se sentem incompletos. E eu vejo neles o homem que eu fui e a dor que eu carreguei. Outros, como meu velho amigo Carlos, encontraram uma paz diferente. Carlos nunca foi o mais rico, nem o mais famoso. Ele era um professor de história. Sempre teve o essencial, mas ele tinha uma presença, uma calma nos olhos, que eu só comecei a entender agora. Ele passava horas na varanda, lendo, observando o jardim. Ele me ensinou, sem palavras, que a vida não é uma corrida. É uma caminhada. E que a riqueza não se mede em bens, mas em momentos. Ele me mostrava a alegria de um pôr do sol, o sabor de um café quente, a risada sincera de um neto. Pequenas coisas que, para mim, eram invisíveis na minha busca incessante. A liberdade, eu achava, era ter o poder de fazer o que eu quisesse, sem limites financeiros. Mas a verdadeira liberdade, eu descobri, é a de não precisar provar nada para ninguém. É a de se bastar. A de sentir que você é o suficiente, exatamente como você é, com suas falhas e suas virtudes. Suficiência não é ter tudo. É entender que o que você tem, e quem você é, já é o bastante. É a aceitação, é a presença. É conseguir parar, respirar, e sentir a vida acontecendo, sem a necessidade de um próximo objetivo para te validar. Presença é estar aqui, agora. Com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, com você mesmo. É olhar nos olhos. É ouvir de verdade, é sentir de verdade. É a coragem de ser vulnerável, de tirar a armadura do homem forte e permitir-se apenas ser. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca foi externo. O vazio que você sente, a culpa que te persegue, a vergonha de não ser o bastante, tudo isso foi plantado lá atrás, na sua infância, por aqueles que deveriam ter te dado a segurança de ser amado incondicionalmente. Você tenta preencher esse buraco com conquistas, com reconhecimento, com posses, porque foi isso que você aprendeu que te daria valor. Mas é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque, ele nunca ficará cheio, porque a água vaza por baixo. O medo que te impulsiona, que te faz correr, é o medo de voltar a ser aquele menino invisível, aquele menino que não era o suficiente. É o medo de não ser amado, de não ser aceito, de ser abandonado. E esse medo é poderoso, mas ele te mantém preso em um ciclo de busca e frustração. É hora de fechar esse buraco por dentro. De entender que a validação que você tanto busca, só pode vir de você mesmo. Ninguém pode te dar o que você não se dá. E ninguém pode te tirar o que é verdadeiramente seu valor inato, sua essência. Você não está sozinho nessa. Muitos homens carregam essa dor, essa culpa, esse vazio.
E não há vergonha em reconhecer isso. Há força, a coragem de parar a corrida, de olhar para dentro, e de começar a se dar o que você sempre buscou lá fora. Permita-se sentir essa dor. Permita-se sentir a culpa. Ela está te mostrando onde você precisa curar. Não fuja dela. Acolha-a. E então, comece a se perguntar: o que eu realmente quero? O que me faz sentir vivo, de verdade, sem a necessidade de aplausos externos? Comece pequeno. Um momento de silêncio. Um olhar mais demorado para quem você ama. Um café saboreado sem pressa. A vida não é sobre o que você conquista, mas sobre o que você sente. E o que você sente, começa de dentro para fora. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se ressoou com algo que você sente, eu te peço um favor: compartilhe. Compartilhe com outro homem que você sabe que está correndo, que está buscando, que está sentindo esse vazio. Ele pode precisar ouvir isso hoje à noite. Ele pode precisar saber que não está sozinho.